Bom dia, galera. Eu vou falar aqui um pouco, apresentar nossa equipe, né? Que é composta por mim, Vitor, Lázaro, Fred, Gustavo e Samuel. Vou falar um pouco sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Nas eleições de 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil, com 36% dos votos. Como vice-presidente do Brasil foi eleito João Carlos. Juscelino foi eleito com um discurso em que prometia realizar 50% do desenvolvimento em apenas 5 anos. Esse desenvolvimento seria realizado por meio de plano de metas, que era sua política econômica, sendo dividida em 5 setores: indústria de base, energia, transporte de alimentação e educação. Aos setores que receberão mais prioridades e investimentos foram o transporte, energia de indústria de base. No setor de transporte foi priorizado rodovia ao invés de ferrovias, assim como vagas. Juscelino também adotou a política nacional desenvolvimentista. Porém, Vargas era mais nacionalista e Juscelino era mais desenvolvimentista. Dessa forma, para alcançar os objetivos do plano de metas, o governo de Juscelino Kubitschek favoreceu a entrada de capitais estrangeiras e a presença de empresas multinacionais no país. Portanto, o nacional desenvolvimento de Juscelino caracterizou-se por combinar o intervencionismo do Estado com o interesse da indústria privada nacional e o estímulo e entrada do capital estrangeiro. Com a expansão industrial aberta ao capital estrangeiro, fez com que muitas empresas multinacionais chegassem ao Brasil. Dessa forma, novos produtos começaram a ser fabricados no país e novos empregos foram gerados. Desenvolveu-se a indústria de bens de consumo duráveis, controlada por empresas multinacionais, fabricando principalmente automóveis eletrodomésticos. O grande destaque do governo de Juscelino em relação à construção de Brasília e a ideia de construir o capital na região central do Brasil já havia sendo debatido desde o século XIX. Foi apenas no governo de Juscelino que a ideia saiu do papel. Sua Constituição promoveu uma maior integração econômica e desenvolvimentista. No final do mandato do presidente, os principais defeitos negativos de sua política econômica, uma alta taxa de instalação e aumento considerável de dívida. Mas apesar de todas as dificuldades, grande parte das metas de Juscelino foram alcançadas quanto ao crescimento econômico e o produto interno bruto brasileiro. Então é isso, galera. Um resumo sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Professora Mazé Lucena, e vou entrevistar ela sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Mazé, como é que foi a industrialização do governo de Juscelino? Olá pessoal, tudo bem? O governo de Juscelino Kubitschek foi um governo muito atrativo. Ele era voltado para o desenvolvimento, era desenvolvimentista, tinha seus planos de metas. O governo dele era todo voltado para uma estrutura planejada. Além disso, tinha uma organização bem programada, principalmente na questão da economia e a construção da nova capital em Brasília. Ele tinha o intuito de que Brasília fosse uma nova capital e para isso ele fazia investimento na economia.
Os seus planos e metas foi com finalidade de melhorar a infraestrutura, né? E além disso, foi o período da construção das hidrelétricas, das refinarias. Foi uma época em que o país contou com uma relação fundiária econômica muito grande. Fundiária e econômica, né? Porque ele pensava na questão da construção e do desenvolvimento econômico e social do país. O desenvolvimento econômico durante o período do JK foi priorizado o transporte. O setor do transporte foi o que teve a priorização. As energias, bens de consumos e a automobilidade na educação. Como primeira ação, ele teve o cumprimento de governo em 1956, do Departamento Nacional de Endemias Rurais, que isso seria o caso voltado para a saúde na área do. Na verdade, eu não tenho assim uma afinidade muito com a história do Brasil, mas morei em uma cidade onde tudo era JK, a Avenida JK, e tinha muitas homenagens a